Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto, tudo bem? Estamos aqui no canal Vinhos e Prazeres, mais uma vez. Agora para falar sobre um tema um pouco polêmico. Vamos falar sobre vinhos doces. Vinhos doces tem gente que ama, tem gente que odeia, mas existe um mundo à parte só dos vinhos doces. E o Alberto está aqui para contar um pouco isso para a gente. Tem vários tipos de vinho doce e eu acredito que a maior parte das pessoas não gostem porque elas devem conhecer aquele vinho doce que é o mais rudimentar que tem. São vinhos doces brasileiros e deve ter outros no mundo também, em que é produzido muitas vezes com uva que não é vinífera, é uva de comer do que vinífera, enlatada, são plantações que ficam em cima e que a uva não pega o sol e, portanto, ela não chega naquele nível de doçura que se precisa fazer um vinho e, no final, é acrescido açúcar, né? O que é um vinho enjoativo, obviamente. Só, não é a uva em lata. A uva enlatada não é a uva em lata. Existe um tipo Claro, de plantação chamado latada, que são os carramanchões, que as uvas são plantadas de forma aérea e não em vertical, espaldeira. né? Esse tipo de vinho, como a uva não chega no nível de doçura necessária, é acrescido o açúcar. Obviamente, respeito o gosto de todo mundo, tem quem goste, mas não é bem aquilo que eu gosto como um vinho doce, né? E aí a gente tem alguns tipos de vinificação do vinho doce. Uma delas é aquela que a gente chama de fortificado, né? O fortificado é um vinho que o mosto chega naquele nível de açúcar que se deseja, é acrescido álcool vínico. E esse álcool vínico, ele mata as leveduras, interrompe a fermentação e o vinho fica com a gradação alcoólica mais alta e com doçura, que é o caso do vinho do Porto, do Madeira, Moscatel de Setúbal, em Portugal, do Jerez, Pedro Ximénez, Moscatel de e Setúbal, do Marsala, Málaga, na Espanha, do Banlieues, Malbec. na França, Marsala, na Itália, Uhum. e assim por diante. Existem também vinhos fortificados que não são doces, mas é um outro caso diferente do que nós estamos falando agora, né? O outro tipo de vinho que existe é o Late Harvest, que é um vinho feito de uma uva que fica mais tempo no pé e ela seca e fica com um grau de açúcar mais alto. Esse é muito usado na América do Sul e em alguns outros países, Ela é colhida tardiamente. O claro. late harvest é aquelas uvas que são colhidas tardiamente. Elas ficam mais tempo no pé e aí elas acabam perdendo água, concentrando açúcar, concentrando sabor. E aí o vinho é feito dessas uvas que são colhidas de forma tardia. Depois a gente tem os que são botritizados, que é mais raridade porque precisa de uma certa umidade e condições especiais do lugar, né? Os mais famosos que tem são Condições Sauternes, climáticas. que são produzidos na região de Bordeaux, e também o Tokaj, que é produzido na Hungria. Mas também existem outros lugares onde a botrytis acontece, como na Alemanha, que tem um vinho difícil de falar, porque é o Trockenbeeren Auslese, que também é o mesmo estilo de vinho. Trockenbeerenauslese. E Isso. então e o Na mais Alemanha tem, famoso, tem o Trockenbeerenauslese. Você isso. você tem também no Douro, você tem no Chile, você tem em diversos outros lugares do mundo. Você tem inclusive na Austrália, você pode ter em diversos lugares do mundo. A questão é que você tem que ter condições climáticas para que esse fungo, né, a uva é atacada por um fungo chamado Botrytis cinerea, ou também chamado de podridão nobre, né, em que esse fungo acaba também secando a uva, desidratando a uva. Também depende do ano, né? Todo ano que dá. Depende muito de uma questão de clima, de condições de umidade, de vento, de uma série de coisas que proporcionem o surgimento desse fungo, dessa podridão nobre. Inclusive, esses vinhos melhores são vinhos de uma faixa de preço mais cara. Esses, por exemplo, da podridão nobre, eles passam mais do que uma vez pelo cacho e só colhem aquelas uvas que estão no ponto perfeito. Já até ouvi falar que o Chateau de Yquem são mulheres que colhem, diz que elas passam o dedo na casca da uva e passam na gengiva para
perceber se está naquele ponto ideal. E a produção é muito baixa por cacho, né? Enquanto você tem uma uva que não está seca ainda, ela tem uma quantidade de água muito maior, né? Eles perdem de 30% a 50% do peso em todos esses processos, uns mais, outros menos, mas a produção é muito baixa e trabalhosa, né? Depois nós temos o Ice Wine, que é uma uva normalmente colhida tardiamente, quando já está congelada a videira, né? Isso é feito mais na Alemanha e na Áustria, apesar de que entrevistei um produtor do Canadá que ele usa um processo diferente. Ele colhe a uva na época da colheita e depois ele coloca dentro de uma tela e deixa essa tela até ser congelada, chegar até menos 12 graus, 10 graus. E aí ele retira e tem que passar por várias prensagens também, porque é muito pouco líquido que tem dentro dessa uva. E a grande vantagem dela é que ela não sofre nenhuma oxidação, porque ela estando congelada, ela chega na vinícola congelada ainda, e é um vinho também maravilhoso, né? Depois nós temos o Recioto di Valpolicella, na Itália, né? Que também é um vinho que já é feito de uma forma diferente. Ele é colhido, a uva é colhida na época da colheita e é colocado em esteiras que ficam em temperatura controlada e umidade controlada também. E por volta de 2 a 3 meses, eles pegam essa uva seca, prensam e fazem o Recioto, né? Mas isso também em outras regiões da Itália, né? Esse método chamado de apacitamento, né? Também você tem outros vinhos italianos também, né? A gente fala do Recioto lá na região do Vêneto, mas você tem também isso no sul da Itália. Sim, mas ele é feito de uma forma diferente. Ele é feita a colheita e ele fica secando ao sol. Então eu visitei uma vinícola na Calábria, por exemplo, que eles fazem um sistema que eles cobrem com tela para os passarinhos não atacarem, porque a uva é muito doce, né? E deixam secando ao sol. Esse é o passito, quer dizer, o Recioto já tem esse processo controlado e o passito é feito com uvas que ficam secando ao sol. Um dos mais famosos são os passitos de Pantelleria, que são vinhos também espetaculares. Pantelleria é uma ilha da Sicília, que tem muito vento, que vem da África quente, então tem que ser plantado até as parreiras baixas, com muros. Quer dizer, é muito trabalhoso o processo de produção desse tipo de vinho também, né? O vinho santo, é isso que eu lhe perguntar do vinho santo. Na Toscana, né, que é feito o vinho santo, que também é um passito, esse vinho, e depois eles colocam em pequenas barricas que ficam de 2 a 10 anos envelhecendo. Inclusive, eles deixam sempre nessa barrica o restinho que fica uma cobertura dele que sobra dentro do vinho para ele crescer e melhorar em qualidade. E ele é muito consumido, apesar que eu levei uma bronca de um produtor, né, uma vez, porque eu falei para ele que é muito gostoso você tomar esses vinhos com o cantucci, né, que é um biscoitinho italiano. E ele falou, pô, eu faço um tremendo vinho para você, faço um tremendo vinho para você molhar o cantuccine e comer. Eu falei, mas é uma delícia, gosto é gosto, né? Depois a gente tem também os espumantes demi-sec e os moscatos, né? São vinhos também. Isso, nós temos espumantes também que tem um açúcar residual mais proeminente, né? Os demi-secs, os doux, são os doces. Exatamente. E você tem também com algum moscatel que acabam trazendo um açúcar residual maior na produção do espumante. Apesar que tem moscatéis secos também, mas existem moscatéis que são já adocicados, né? Depende da forma do que o enólogo quer produzir, né? E esses vinhos doces, quer dizer, eles harmonizam muito. Uma das coisas mais famosas que existe é o foie gras, né? Que ele harmoniza por diferença, né? O foie gras e o queijo azul são mais salgados e com o vinho doce fica maravilhoso, né? A outra forma também são com doces, mas doces pouco doces, né? Como tortas geralmente de frutas, porque se ele for muito doce, ele passa por cima do açúcar do vinho e aí perde a graça. A harmonização ela pode ser um contraste
e pode ser por semelhança, né? Quer dizer, quando você pega um vinho doce, você pode fazer uma harmonização por contraste, utilizando, por exemplo, um queijo azul, utilizando um foie gras, algum outro patê mesmo, um patê de fígado, para poder harmonizar com um vinho um pouco mais doce. Ou então você pode fazer ela por semelhança, quer dizer, utilizar para acompanhar uma sobremesa, sendo que normalmente o vinho ele tem que ser mais doce do que a própria sobremesa. Senão Claro, você acaba um matando o outro. claro, E sem para dúvida. chocolate, Beto? Existe algum vinho para chocolate? O vinho do Porto é o que mais combina. Parece que o Banlieues também, né? É dito como um dos que mais combinam com chocolate, né? Porque o chocolate ele também mata a maior parte dos vinhos doces, né? É difícil. É uma das combinações complicadas, né? Exatamente. O chocolate é uma das combinações complicadas no mundo do vinho. Mas, na verdade, é muito de cada um. Acho que o que é mais bacana no mundo do vinho é justamente isso, é porque a gente tem uma diversidade tão grande de vinhos e de estilos que muita gente vai encontrar literalmente algumas preciosidades nos vinhos doces. A gente tem vinhos doces que são acessíveis, a gente tem vinhos doces que são um pouco mais de difícil acesso, né, pelo seu preço elevado. Normalmente o vinho doce ele tem uma longevidade muito grande. Tá? Então você tem duas coisas que proporcionam longevidade: a doçura e a acidez. Quando você tem um vinho que tem muita doçura e muita acidez, é um vinho muito longevo. Um vinho que pode durar literalmente décadas na garrafa e você ter o prazer de abrir muito tempo depois. O mundo dos vinhos doces, digamos, é um mundo de vinhos dentro do mundo maior de todos os outros vinhos. Então, você não se dá o prazer de experimentar, é se restringir. Pessoas que estão assistindo a gente possam se dar a oportunidade de experimentar vinhos doces e encontrar o seu caminho. Nem todo mundo gosta de tudo. Certamente, dentro dos mundos dos vinhos doces, vai ter alguma coisa que vocês vão gostar. Sem dúvida. O principal é não ter preconceito, né? E provar e abrir para novas experiências, porque, obviamente, é um caminho caro, pelos motivos que a gente falou. Também não se bebe muito, não é um vinho que você toma uma garrafa assim, de repente. E geralmente são em meias garrafas os vinhos, quer dizer, o que encarecem mais ainda o produto. Mas é um mundo espetacular que eu acho que não deve ser desprezado. Alberto, muito obrigado por explicar para a gente, por me explicar. A gente aprende a cada dia. Você é um grande professor. Eu tenho prazer Imagina. em coisas sobre o mundo do vinho e eu aqui sempre ajudando você, apoiando você, sendo aí um seguidor árduo desse tema, da história do mundo do vinho. Obrigado, Alberto, Obrigado a por mais uma você vez pela ensinar a gente. colaboração, participação, que assim cresce o canal e a gente. E bebendo, né? E bebendo que é o mais gostoso. Ler bacana, estudar bacana, mas no mundo do vinho, o mais gostoso é beber e beber com os amigos. Então, se gostaram Isso aí. Beto, do um material, grande abraço. curtam e sigam a gente, que cada vez tem uma informação diferente. Um grande abraço, Marcelo. Obrigado.